Hoje eu quero atualizar vocês em relação a alguns tópicos que a gente abordou aqui nos últimos dias ou semanas, começando por um vídeo que foi recém-publicado agora, um vídeo inédito, mostrando cenas internas do carro e do motorista e dos passageiros que atropelaram o Kaique Brito. O ator que foi atropelado algumas semanas atrás, que ficou em estado grave, internado, mas que está se recuperando pouco a pouco. E aí você tem aqui as cenas e também novidades sobre essa investigação. Eu quero ver com vocês a cena interna do carro aqui, depois comentar algumas coisas sobre esse tópico e depois partiremos para outros assuntos também, para atualizar algumas questões. Então vamos ver juntos aqui a cena. Jesus amado. Senhor, não foi nada. Você tá bem? Você? Eu tô, mas eu quero... Você tá... Essa cena ela vem acompanhada também com o encerramento do inquérito e a conclusão do delegado que o motorista Jones Coelho da Silva não responderá por crime algum e que ele prestou socorro à vítima, né? Então, assim, isso mostra como ele esteve no local, ficou acompanhando até o resgate chegar, e isso também já exime o Bruno de Luca, que é o amigo do Kaique Brito, que simplesmente desapareceu da cena. Isso exime o Bruno de Luca de ser acusado por omissão de socorro. E aí aqui diz o delegado, né, o Lages: o motorista, ao se envolver em um atropelamento, tem o dever legal de pedir socorro. Além disso, a partir do momento em que alguém presta socorro, qualquer outra pessoa que estivesse naquela cena fica isento de qualquer tipo de responsabilidade. Se a gente fosse pensar em indiciar o Bruno de Luca, também a gente deveria indiciar as pessoas que estavam no quiosque, a própria passageira e outras pessoas que estavam no local. Então, a partir do momento que uma pessoa solicitou socorro, todos os demais que estão ali ficam isentos de responsabilidade. Então, assim, que fique claro que nesse caso aqui, embora a gente possa questionar, né, a amizade dos dois, ou alguma coisa que possa acontecer ali que implicasse o Bruno de Luca, legalmente ele não pode ser indiciado por omissão de socorro. E aí outra coisa também que é importante mencionar, né? Porque embora o motorista tenha o dever legal de prestar socorro, a gente tem que pensar também que há muitos casos de motoristas que atropelam, alguém que comete algum crime e que foge do local do crime. Então, nesse caso aqui, mesmo cumprindo a lei, mesmo cumprindo o dever legal, a gente tem que louvar aqui como o Jones procedeu, o modo como ele lidou com esse caso, né? Inclusive a gente falou aqui sobre a situação, como ele havia sido bloqueado no aplicativo e o dinheiro que ele tinha lá foi bloqueado, e também como ele queria uma vaquinha para poder pagar o reparo do carro dele. E ele havia conseguido um valor bem alto, quase 200 mil reais, e depois disso ele comunicou que ele vai tirar o dinheiro que ele precisava para pagar o carro e que doaria o restante. Nesse quesito aqui, eu fico meio que dividido, porque eu acho que, embora seja um gesto bonito, né, de o Jones demonstrar que não quer lucrar com esse acidente, sabe, com essa situação horrorosa, mas também eu acho que ele deveria ficar com o dinheiro e usar essa grana para abrir um negócio. Não sei qual que é a ambição do Jones, né, qual é a meta que ele tem de vida, estudar, fazer uma universidade, mas usar esse dinheiro para se reestruturar a vida dele, da família dele, de modo que ele possa, sabe, partir para uma outra profissão, se fosse o caso, se fosse o desejo dele, inclusive, né? Ou ter uma poupança, um colchão lá financeiro para o futuro. Então, assim, eu acho que ele deveria ficar com o dinheiro, mas cabe também a ele avaliar ali como ele quer lidar com essa questão. Imagino que o trauma seja muito grande, então, assim, como eu falei, aí tem uma questão também de integridade e de como o próprio Jones vai se sentir em relação a essa situação. E, mais uma vez, a gente torce aqui para que o Kaique Brito se recupere, para a família dele, né? Força para a família dele, porque é realmente uma situação ali que mexeu com as pessoas, né? Até porque tinha cenas ali e isso foi bastante veiculado. Então, sim, essa cena também de dentro do carro é bastante chocante, né? É difícil a gente se pôr nesse local e ter que pensar como a gente lidaria com a situação. Mas o importante foi que o Jones fez o dever legal dele, mas também fez mais do que isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que parabenizar o motorista pelo modo como ele lidou com toda a situação. E aí, além desse assunto, né, vale mencionar aqui dois outros tópicos que estiveram sendo debatidos nos últimos dias. Um deles, que foi o tópico de ontem, sobre as publicações feitas por uma assessora do Ministério de Igualdade Racial, que eram postagens debochando da torcida do São Paulo, e como isso levou a um escândalo, levou a questionar, né, que tipo de valores essas pessoas têm dentro desse ministério, que deveria
prezar pela igualdade, não por discriminar os demais. E aí ontem mesmo o Ministério já anunciou a exoneração da Marcelle Decoté. Então assim, ontem já houve uma grande repercussão, muita gente comentou esse caso, muita gente escandalizada, alguns hipocritamente, né, tem lá a extrema-direita escandalizada porque houve um crime de racismo, e aí essa mesma extrema-direita que passava pano para crime de racismo do Bolsonaro estavam querendo processar a Aniele, querendo processar o Ministério, ou seja, houve uma reação hipócrita da extrema-direita, mas também houve uma cobrança bastante legítima e me parece razoável de movimentos de esquerda, de grupos de esquerda, de indivíduos de esquerda, cobrando um posicionamento sobre isso. Porque aqui acho que a ideia central, né, do que é ser um progressista, pelo menos, né, de que a gente pode ser melhor no dia seguinte, de que a gente pode aprender com os erros e tentar ser melhor. Não sei se exonerar a Marcelle seria a melhor solução para isso ou não, possivelmente para tentar acalmar um pouco os ânimos, abafar um pouco a situação, tenha sido a decisão imediata mais responsável. Mas, pelas contas, a gente pode pensar assim que isso tem um caráter pedagógico de pessoas que não pertenciam a cargos políticos ou cargos governamentais ou cargos, sabe, burocráticos, que possam repensar o modo como elas lidam com as redes sociais também, porque há uma demanda, né, nos dias de hoje de mostrar tudo que a gente faz. Então você tem lá pessoas, lá políticos fazem isso, né, o tempo todo na câmera, tirando fotos, fazendo selfie e tentando mostrar lá, eles lacrando, omitando em comissões parlamentares, e aí a questão é que a gente não é obrigado a mostrar tudo que a gente faz. Então, sim, não havia a menor necessidade da Marcelle ficar mostrando publicações de um evento no qual ela estava oficialmente lá representando o Ministério e, ao mesmo tempo, insultando torcedores do São Paulo ou fazendo postagens depreciativas. Então, assim, se essas pessoas compreendessem, né, os limites e também os encargos que vêm decorrentes do posto que ocupam, talvez evitasse esse tipo de escândalo esdrúxulo e desnecessário. Tem dois aspectos aqui. Um deles sobre esse tipo de comentário que vem de um local que a gente não esperaria esse tipo de coisa, esperaria um respeito maior pelas pessoas, a igualdade, né, racial, então assim, não apenas de negros com brancos, mas de todas as demais etnias, então assim, esperar um respeito pelas etnias e além disso, o uso das redes sociais. Eu acho que isso também revela muito sobre nossos tempos, o modo como as pessoas não conseguem ficar sem postar coisas e também participar de polêmicas ou gerar polêmicas muitas vezes. É claro que tem gente que é polemista e que lucra com isso, mas não acho que seja o caso aqui de um Ministério de Igualdade Racial. Não tem por que fazer isso, não teria razão para fazer isso, e aí que fica aquela questão, né? Bem, talvez aprenda um pouco com a situação. E aí, o outro tópico que vale mencionar também tem a ver com a história da universidade, a Unisa, a Universidade de Santo Amaro, que vazaram nos últimos dias alguns vídeos de alunos universitários num jogo entre alunos de medicina de algumas universidades e como alguns alunos estavam nus e se masturbando numa quadra de vôlei ali diante de jogadores de vôlei. E aí isso gerou toda uma repercussão gigantesca também, isso levou a universidade a tomar providências e a também desligar, né, expulsar da universidade alguns alunos envolvidos no vídeo. Só que daí a situação complicou um pouco e eu acho que também revela meandros dessa história que são muito mais amplos do que o simples fato de ter vídeos de cara pelado batendo punheta. Porque uns alunos entrou com um processo contra a universidade e a universidade foi obrigada agora a readmitir tanto esse aluno, quanto também decidiu por readmitir outros 14 alunos. Então, 15 alunos que haviam sido desligados, expulsos, agora voltaram para a universidade, e aí vai ter lá uma auditoria interna, lá vai ter algum trâmite interno na universidade, algum processo para saber qual será o destino desses alunos. Só que daí, além disso, também vieram denúncias de vários alunos em caráter de anonimato, falando sobre como funcionam esses trotes na universidade. E aí isso seria algo meio que disseminado entre diferentes universidades e como os calouros, caso desejassem participar de esportes na universidade ou, sei lá, se integrar mesmo, se sentiam coagidos a corresponder a trotes, às ordens dadas por veteranos. E aí eu quero ler para vocês aqui alguns depoimentos de alunos, né, falando sobre esse caso, que inclusive teria uma cartilha de humilhações que eles teriam que cumprir, né. Então diz aqui um aluno: falam que nós não vamos ter acesso a oportunidades dentro da faculdade, que não vamos conseguir arrumar emprego depois de formados, pois não vai ter ninguém para indicar, que não vamos conseguir participar dos esportes, pois todo mundo que pratica é o pessoal do trote, que não vamos conseguir construir um currículo bom no geral, e vamos ficar marcados como fracos dentro da universidade.
E aí outro aluno também falou o seguinte aqui, olha, se você questiona, leva bronca. No grupo, seu nome de batismo é o apelido, e o nome da faculdade será o que eles vão te dar. E muitas vezes são nomes constrangedores, ficando com eles até o fim do curso. Explica uma caloura. E também tem outro aqui dizendo o seguinte, olha, que se por acaso algum aluno reage ou resolve não participar dos trotes, daí explica um aluno aqui, amassaram ele na porrada por falta de respeito com os veteranos. Ou seja, um aluno que não se enquadrou ali nos trotes, né? Eles xingam quem não participa, os alunos são humilhados. Conheço gente que saiu dessa jornada no meio, antes dos 6 meses. Eles são chamados com o nome que os veteranos deram por não participarem do grupo. Tem gente que não aguenta, relata outra aluna. Então, assim, há um tipo de bullying, um tipo de coação dentro da universidade, ou seja, não apenas quem topa participar disso está errando, né, ou expondo ali, cometendo algum tipo de crime possivelmente, né, de importunação sexual, de atentado ao pudor, mas também deveria se investigar quem exige, quem aplica o trote. Se a questão aqui tem uma hierarquia dentro da universidade de veteranos e calouros, então cabe também correr atrás de quem pratica o trote, de quem aplica o trote. Porque aí sim você rompe essa cadeia. Se você tem alunos que cumprem ordens porque não querem ser penalizados, não querem ser retaliados, humilhados ou mesmo agredidos na universidade, é porque tem gente que faz a humilhação, que persegue, que faz o bullying. Então precisa também ir atrás de quem faz o bullying, quebrar essa cadeia, deixar de aplicar o trote. E aí também passa pela universidade. Aí passa por uma fiscalização interna da universidade de modo a exigir que isso acabe. E aí penalizar quem aplica o trote, principalmente, antes de tudo, né? Antes de tudo, quebrar quem está humilhando os demais. E aí também conta como a Liga Esportiva das Atléticas de Medicina do Estado de São Paulo suspendeu a Universidade de Santo Amaro agora dos próximos jogos, mas que também é conivente com esse tipo de coisa. Não tem transparência, há um procedimento burocrático ali para denunciar que acaba coibindo as denúncias. Então, assim, me parece que é uma questão que é bem mais profunda e que se alastra por diferentes esferas da universidade, dessa liga esportiva agora, dos alunos. Então, assim, me parece que se há uma intenção real de confrontar essa questão, não é apenas punindo os alunos calouros que estavam pelados, mas também ir atrás de tudo que está acontecendo. De uma rede, na verdade, aqui, de silenciamento, de passar pano, de botar panos quentes em cima da história aí para tentar silenciar ou evitar escândalo. Então a questão aqui é bem mais complicada. Mas, de qualquer maneira, agora a reportagem aqui conta que os 15 que foram expulsos vão voltar para a universidade e agora vão aguardar um procedimento interno lá na universidade e talvez um processo. Então, esses são os assuntos de hoje. Só retomando aqui, primeiro, a história do Kaique Brito, o vídeo mostrando a cena interna do motorista e das passageiras durante o acidente, durante o atropelamento, e como o inquérito policial concluiu que o motorista não cometeu nenhum crime. Então, assim, isso dá um alívio. Isso eu imagino que o Jones agora está muito aliviado também de ver essa história poder ter um fechamento, poder ter um encerramento e seguir adiante com sua vida. Depois, a história da assessora do Ministério de Igualdade Racial, que foi exonerada, graças à repercussão nas redes sociais, não apenas da direita ou da extrema-direita, mas também de núcleos de esquerda que cobraram uma posição, porque eu acho que é um papel importante a ser exercido, não passar pano para erros do governo. A gente precisa cobrar, precisa exigir, precisa cobrar também transparência e respostas do governo. Quem votou no Lula tem que fazer essa demanda, então eu acho importante que tenha havido uma resposta nesse sentido, embora talvez a punição seja desproporcional, mas sabe-se lá qual seria o melhor modo de lidar com isso. E por fim, sobre a história da universidade, da Unisa, que agora readmitiu os alunos que foram expulsos e como a questão ali, o problema é muito mais profundo e envolve toda a universidade, essa liga esportiva, ou seja, é toda uma estrutura cagada que precisa ser resolvida. Me diga o que vocês pensam sobre essas histórias, deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal para dar uma força e também confira na Amazon meu livro sobre falácias lógicas e argumentação racional chamado Como Vencer no Debate Tendo Razão. Está com desconto na Amazon, link aqui na descrição desse vídeo. Se cuide por aí e até mais. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, Tentam nos intimidar. usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa.
Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.